graça e na paz do Senhor Jesus, que a plenitude do Espírito Santo venha trazer a revelação da palavra de Deus a cada um de nós, a cada coração que se dispõe nesse momento a ouvir esta mensagem. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, caso a tenha, no livro de Atos, no capítulo 12, que diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos, e tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Nós vemos nesse trecho aqui algo muito interessante. Um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus, aquele que levava a palavra, e que nesse tempo Herodes já havia prendido a Tiago, Tiago havia sido morto, e Herodes viu que isso foi interessante para a popularidade dele e mandou prender também a Pedro. Mas a Bíblia nos traz aqui algo que nos chama a atenção. Enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia incessante oração por ele. E muitas das vezes nós achamos que determinadas situações vêm para nos tirar a paz, para nos tirar a alegria. E em alguns momentos nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos tão dedicados na casa do Senhor. E muitos costumam dizer: eu estou tão bem, tão envolvido, tão na presença de Deus. E o mal vem sobre ele. E quando Pedro se encontrava ali, o texto nos diz que eram 4 soldados, a guarda de 4 por 4, eram 16 soldados cuidando deles. Ele estava preso em 2 prisões, ou seja, tinha uma cadeia, mais à frente tinha outra grade, estava algemado, tudo para que Pedro não saísse. As circunstâncias diziam que era impossível sair daquele lugar. Ninguém pode tirar Pedro dali. E muitas das vezes nós olhamos as circunstâncias que nos sobrevêm, as situações difíceis da vida, e ao nosso olhar da nossa natureza humana, entendemos pela nossa razão que é algo impossível de ser mudado. Olha, não adianta, não tem jeito. Nessa situação aqui não tem jeito. Como tirar Pedro de dentro daquela prisão, algemado, encarcerado dentro de 2 cadeias, 16 soldados se revezando a cada 4 por 4, impossível chegar em Pedro. Mas como nós temos aprendido que o impossível é uma situação de condição humana. A condição natural do homem é a impossibilidade. E a condição de Deus é o sobrenatural dele agindo na nossa vida e fazendo aquilo que é o impossível. E se destaca em saber que a igreja fazia incessante oração.
O mover da oração muda a história. Quando de repente diz que uma luz entrou naquele cárcere, quando de repente clareou e um anjo do Senhor, o anjo apareceu a Pedro. E quando o anjo apareceu a Pedro, diz que a prisão se iluminou e ele tocou em Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Como levantar? Pedro estava dormindo, o anjo teve que despertá-lo, e quando ele levantou, as prisões, as cadeias, as algemas saltaram. E o anjo teve o cuidado de dizer para ele: Pedro, calça os teus pés e põe a tua capa. Aquilo que cabe a nós fazer, Deus não faz. As prisões estavam abertas, o caminho da liberdade estava diante de Pedro. E o anjo disse para ele somente isso: levanta-te depressa, cinge, põe a tua sandália e a tua capa. E o que cabia ao anjo fazer, ele fez. O que cabia a Pedro fazer, Pedro fez. O que cabia à igreja fazer, a igreja fez. A igreja do Senhor, ela não recuou diante da notícia de que Pedro estava prisioneiro de Herodes. Era época de festa, era época que Herodes queria usar Pedro como destaque da festa. Ele seria apresentado no dia da festa de Páscoa, dos pães asmos. E quando nós vemos tudo isso, nós vemos que muitas das vezes o inimigo se levanta celebrando a vitória, celebrando que, como se nós estivéssemos derrotados. Mas se a igreja tivesse sentado para chorar, se lamentar, olha o que está acontecendo, estamos sendo perseguidos, as lutas são muitas. Mas quanto mais as lutas se apresentam, querido, mais nós devemos buscar a presença de Deus. Quando nós cremos no poder da oração que muda a história, da oração que abre cadeias, da oração que quebra algemas, que quebra os ferrolhos de bronze, de ferro, que despedaça, quando nós cremos que a nossa oração chega diante de Deus, de um Deus que ouve, que está atento ao nosso clamor, de um Deus que sabe das nossas dificuldades, de um Deus que olha para nós, não importando aonde quer que estejamos. Alguns podem até estar dentro de um cárcere e olhar a sua situação e dizer: eu sou prisioneiro, eu estou aqui cumprindo uma pena e eu não tenho como sair daqui porque a minha sentença foi dada e para mim agora só me cabe esperar aquilo que as autoridades vão decidir. Para outros, uma notícia de uma enfermidade, de um diagnóstico fechado, e só cabe esperar um tratamento que seja favorável e o corpo reagir. A outros, olhar situações dentro do lar e dizer que a minha casa, a minha família está despedaçada, os laços familiares foram dilacerados e não tem mais volta, porque já foi um para cada lado. E hoje muitos vivem em situações assim, olhando a realidade daquilo que os olhos mostram e daquilo que a razão pode contemplar. Mas quando nós nos aproximamos de Deus e entendemos que em dias de tempestades, de ventos fortes, em dias de prisões, em dias de notícias contrárias, em dia em que nós olhamos e parece que tudo está destruído, mas em dias quando nós nos voltamos para Deus, quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, Deus ouve a nossa oração e responde. Ah, mas eu continuo aprisionado. Deus responde, Deus muda a história. O que é para o homem fazer, as coisas naturais, é para o homem natural, mas o sobrenatural é para o agir de Deus na nossa vida.
E às vezes podemos até estar dentro de uma prisão, mas a liberdade do sentimento, da certeza de que o Espírito de Deus habita em nós, trabalha em nós, move em nós, nos renova a cada dia, nos fortalece em todos os momentos. E é essa força que o Senhor tem trazido sobre nós. Às vezes nós esperamos que portas se abram, às vezes nós esperamos que histórias mudem diante de nós, mas nós nos esquecemos de que o Senhor tem feito algo dentro de nós, trabalhando na nossa mente, limpando o nosso sentimento, restaurando a nossa visão, a nossa maneira de ver. E aí ele vem e faz o novo dentro de nós. Cria em nós uma nova e viva esperança, que saber que eu posso estar com os meus pés atados, eu posso estar dentro de um lar onde a situação está para lá de complicada, eu posso ter recebido notícias das quais eu venha olhar e dizer: Senhor, eu não tenho como resolver essa situação, mas existe um Deus que traz uma alegria sobrenatural dentro da nossa vida, e Ele enche o nosso coração desta alegria e que nos dá um vigor, porque quando a luz encheu aquela prisão, o anjo tocou em Pedro e disse: levanta. É necessário o levantar. Desperta e levanta-te depressa. Somos tocados, precisamos despertar depressa. O agir de Deus é imediato. Deus tem pressa em agir na nossa vida. E quando nós vemos o simbolismo da capa, a capa na Bíblia, ela simboliza para alguns autoridade, porque era a capa ela traz uma identificação de quem você é dentro de uma sociedade. Existia a capa que um mendigo usava, existiam as capas que os nobres usavam, mas o cuidado do anjo em saber: Pedro, do lado de fora está frio, busque a sua capa. E me vem à memória agora lá de Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo, já nos seus últimos momentos de vida, escreve a Timóteo, falando para ele da sua fé, falando de que combateu o bom combate, de como ele se manteve de pé e motivando Timóteo a ser perseverante na doutrina da palavra, do ministério da pregação, do evangelismo. E quando Paulo começa a escrever a Timóteo, ele diz que ele está encarcerado, fala das lutas, das dificuldades, das decepções com os amigos, fala também daqueles que não o deixaram, mas Paulo pede a Timóteo que traga a sua capa, porque ele precisava da capa dentro de uma prisão. E no final do texto, Paulo pede a Timóteo: traga a capa antes que o inverno chegue. E muitas das vezes nós esquecemos de buscar a presença de Deus, de buscar esse mover do Espírito Santo, porque muitas das vezes o inverno chega na nossa vida. E o inverno, como há poucos dias veio uma temperatura baixa aqui no nosso estado, e nós sentimos nesse período que há necessidade do agasalho. E muitas das vezes nós vemos pessoas em condições de rua, em situação de rua, pessoas que não têm o agasalho, não têm a proteção. E a capa que nos envolve, nos protege da chuva, nos protege do inverno. E nós precisamos buscar a proteção de Deus na nossa vida antes que o inverno chegue. Porque quando o inverno chegar, quando o dia mau se apresenta, nós precisamos estar cheios da plenitude da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Entender que buscar Deus, que buscar a presença dele, é o que nos guarda desses dias maus. Então, enquanto Pedro estava sendo tirado daquela prisão pelo anjo, houve o cuidado de dizer: busca a tua capa. Pedro, certamente, enquanto estava ali, ele não estava usando a capa, mas a capa não ficou longe de Pedro. Assim como ela não ficou muito tempo fora do seu corpo, num canto qualquer,
assim também é o mover de Deus, o chamado de Deus na nossa vida. Não ficará distante daqueles que conhecem quem é o seu Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, se as dificuldades, se as lutas, se os problemas se apresentarem, buscar a presença de Deus, orar a Deus incessantemente, porque Ele mesmo vai intervir na nossa vida. Ele só intervém quando nós buscamos, quando nós pedimos a Ele. E entender que nós não temos que nos preocupar, porque o Senhor envia o seu anjo para abrir portas. Deus abre portas aonde não há paredes. Deus abre portas aonde nós jamais imaginávamos. Às vezes temos situações de processos e olhamos e achamos que é impossível. Mas quando vem a resposta, nós entendemos, Deus agiu em meu favor. E Deus quer agir na tua vida. Deus quer agir em todos os momentos, em nosso favor. Quando nós oramos, quando nós colocamos diante dele todas as nossas necessidades. Pedro estava dormindo, mas tinha uma igreja orando por ele. Talvez você tenha alguém que você diga, está distante da presença de Deus, está adormecido na fé, mas quando nós oramos, Deus vai lá nas prisões, Deus vai lá onde os nossos amados estão, onde aqueles que nós temos orado se encontram aprisionados. Deus vai lá e os busca em liberdade. Ah, mas está tão envolvido, não importam as prisões, não importam as algemas, não importa a quantidade de soldados que colocaram à volta. Quando o agir de Deus vem, ele vem de forma sobrenatural. Despedaça, abre cadeias, tira soldados, tira tudo que aprisiona e chama ao despertamento. E é isso que Deus tem feito. Não fique triste, a tua oração tem chegado diante do Senhor. Persevera na oração, porque a oração é a chave que muda a história da nossa vida. Os homens maus, eles têm os seus interesses, não importando aquilo que está no coração deles. Mas no coração de Deus está o seu infinito amor. Deus fará com que você entenda que existe um tempo do agir dele. E no mesmo lugar, aonde talvez você tenha visto prisões, aonde você tenha visto humilhações, nesse mesmo lugar, Deus fará com que haja o agir dele, o manifestar da luz, o manifestar da bênção dele. E nós, queridos, nesse tempo de dias difíceis que nós temos vivido, nesse tempo onde nós temos visto o choro na vida de muitos, esse é o tempo de nós nos voltarmos para Deus e entender que o único lugar que nós alcançamos a plenitude da bênção é na casa, na presença do Senhor. Eu quero orar por você, para que nesses dias o Senhor venha ministrar paz ao teu coração, para que nesse instante, para você que está ao alcance da minha voz, você está aí diante de um monitor, que você possa ser tocado, assim como Pedro foi, que a luz do Espírito Santo, que a luz da presença do Senhor invada, encha o local onde você está, e você sinta o toque dele dizendo, desperta, levanta, porque é tempo de libertação, é tempo do agir de Deus. Se você puder, feche teus olhos, vamos orar juntos e abra o teu coração para esse momento, para colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem trazido tristeza, tudo aquilo que tem trazido dor, que você tem dito, Senhor, está preso, está encarcerado, não tem jeito, não tem solução. Deus Santo, Pai amado, querido, Senhor, é tão bom estar na Tua presença, é tão bom, Senhor, falar contigo e saber que Tu nos ouve. De tantas vezes que nossos joelhos se encontram dobrados, de tantas vezes que clamamos a Ti, Senhor, tantas vezes que temos apresentado situações, vidas, Senhor, a nossa família diante do Teu altar,
De tantas vezes, ó Pai, que nós clamamos, Deus muda a história. Mas ao mesmo tempo, tantas vezes os nossos olhos, Senhor, o nosso olhar natural contempla prisões, Senhor, das quais nós achamos que são inatingíveis, Senhor, que são impossíveis de ser vencidas. Mas nós, como igreja do Senhor, temos orado, temos clamado, sabemos que tem joelhos dobrados que buscam, Deus, a Tua presença, e que nesse tempo, Senhor, venha o Teu agir, quebrando cadeias, trazendo libertação de vidas, Senhor, trazendo mudança de história, trazendo despertar, Senhor, para estar na Tua presença. O despertar, assim como Tu fizeste com Pedro, despertou, calçou, mandou que calçasse as sandálias e pusesse a capa, e Pedro foi ter um encontro na igreja, foi direto diante daqueles que estavam buscando a Tua presença, porque ele entendeu que algo sobrenatural aconteceu, porque havia uma igreja orando por ele. Deus, que nesse tempo a nossa família seja alcançada. Aqueles que estão distantes, que estão longe, Senhor, possam ser ministrados por esta palavra, ser tocados, Senhor, nesse instante, que sejam despertados para um tempo, Senhor, de buscar a Tua face, um tempo de caminhar na igreja, Senhor, que louva, que Te adora e que conhece um Deus vivo e verdadeiro que tem mudado histórias. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua paz, Senhor, que a plenitude das Tuas bênçãos seja sobre a vida de todos que estão nesse instante orando conosco. Nós Te agradecemos, porque cremos, Senhor, no Teu agir. Cremos, Senhor, que grandes coisas estão acontecendo, porque a nossa oração chega diante de Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe o teu lar, que o Senhor abençoe a tua família. Eu quero te convidar a estar conosco em um dos nossos cultos. Aos domingos pela manhã, às 9 horas, nós temos o estudo da palavra, às 10 horas, a ministração do culto de louvor e adoração, e às 18h30, culto de adoração e ministração da palavra. E se você tem desejo de abençoar esta obra, abençoar esta igreja, se de alguma forma você se sentiu tocado em estar abençoando esse ministério, aqui embaixo tem o número da conta da igreja, a conta bancária. Você pode estar fazendo um Pix, você pode estar fazendo uma oferta através do seu depósito bancário, e eu tenho certeza que o Senhor estará lhe recompensando, porque todo aquele que semeia no reino de Deus, as bênçãos do Senhor vêm sobre todos nós. É tempo de pregarmos a palavra, é tempo de levarmos esta palavra de evangelho a todos que carecem. Queridos, foi um tempo maravilhoso de estarmos aqui, e que esta palavra venha estar trazendo frutos ao teu coração, frutos que permanecerão, frutos que nos mostrarão o agir de Deus nesses dias que nós estamos tão carentes desta presença divina na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, a sua casa e a sua família, e sobre todo aquele que aguarda a vinda do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe.